Olá, gente! Hoje eu vou fazer uma receitinha, gente, de uma pizza diferente da que eu tinha feito no meu canal, tá? A pizza vai ser tipo uma barquinha, ó, barca de pizza, pizza de barquinha, vice-versa, tá? Aqui eu só vou deixar aqui na mesa agora, eu tenho aqui só os ingredientes da massa, tá, gente? Depois eu venho com os ingredientes do recheio, quando a massa já estiver prontinha, fermentada. Aí eu volto aqui com vocês, mostrando o recheio e fazendo as nossas pizzas de barquinha, ok? Para essa massa dessa pizza aqui, gente, vai ser uma massa fofinha, super top, tá? Para essa massa eu vou usar um ovo inteiro, tá? Um sachêzinho de fermento biológico para pão seco, 10 gramas, tá? 4 colherzinhas de óleo, colher de sopa de óleo, 1 colher de sopa de açúcar e uma pitadinha de sal. Eu deixei reservado aqui, gente, 250 ml de água morninha, tá? Morninha, morninha, morninha. Não é quente, morna, quase fria, tá? Bem morninha. Aqui nessa massa aqui, gente, eu vou colocar, primeiramente, eu vou colocar o ovo, bem no centro da massa. Vou colocar o óleo. E vou colocar o fermento para ir agindo, tá? Aí depois eu coloco o açúcar, o sal e a água, tá? Vou começar com uma espátula, depois eu coloco a mão na massa, tá, gente? Vou dar uma misturadinha nesses ingredientes aqui que eu já coloquei, ok? Eu coloquei o ovo, o fermento biológico para pão e o óleo, tá? O sal a gente coloca sempre por último, tá, gente? Quando a massa estiver quase pronta, aí a gente coloca o sal na massa, tá? Agora aqui já misturei esses ingredientes, vou colocar a colherzinha de açúcar, ok? Colherzinha de açúcar. Essa massa é super boa, gente, super legal de trabalhar com ela. Aí eu falo pra vocês certinho o tempo que eu gastei sovando a massa, tá? Porque a massa tem que estar bem sovada, tá? Pra ela ficar um ponto bem assim de... A gente abre ela, ela fica bem transparente, tá? Agora eu vou colocando a água aos poucos. Quando não der pra mim mexer, eu coloco as mãos pra dar ponto na massa, tá, gente? E não coloque a água toda, porque cada farinha é uma farinha, né, gente? Umas pede bastante, outra pouco. Então, não coloca toda de uma vez. Pode até ser que precise de mais, tá? Pode ser que não. Aqui eu já dei uma boa misturadinha, tá, gente? Mas não tá no ponto ainda. Eu vou colocar o sal, tá? O sal coloca sempre por último, tá, gente? Na massa. Não coloca junto com o açúcar e o fermento, não. Prontinho, agora veio o sal, tá? Agora é só terminar de dar um ponto na nossa massa. Viu como é fácil? Fácil e rápido, né? Prontinho, ainda não tá bom. Vou colocar mais um pouquinho de água.
pelo que eu tô vendo aqui, gente, eu vou ter que colocar a mão na massa para sentir a textura da massa, para ela não sair do ponto, tá? Porque ela já tá uma massa bem molhadinha, para ela não sair do ponto, eu vou pôr a mão, tirar a espátula, vou com a mão e vou acrescentar o restante de água se precisar do restante da água, tá? Põe com a mão para sentir a textura, que ele sova mais melhor do que com uma espátula, tá? A gente sentir a textura da massa na nossa mão, tá? Já tá quase no ponto mesmo, mas ainda vai precisar de mais um pouquinho de água, que ela tá bem sequinha, tá? Não coloquei tudo, ainda tem um pouquinho, tá? Eu vou sovar com esse que eu coloquei aqui agora. A gente tem que ir sovando e deixar a ponto de véu essa massa, tá, gente? Aí sai uma pizza bem fofinha com essa massa aqui. Vocês vão adorar fazer essa massa para fazer uma pizza aí caseira em casa. Muito saborosa. Vocês vão adorar fazer essa massa aqui para fazer uma pizza caseira na casa de vocês, com certeza. Agora eu vou ficar sovando aqui. Quando tiver o ponto certinho, eu falo pra vocês, tá? Vou dando uma boa sovadinha aqui na massa. Ver se ela precisa de mais líquido. Como vocês verem, ó. A massa tá bem porosa, tá, gente? Ó, precisa mais de líquido, tá? Eu vou colocar aqui agora na mesa e vou colocar o restinho da água e vou sovando. Se caso precisar de mais água, vocês vão acrescentando, tá, gente? E sovando a massa. Vai acrescentando água e vai sovando a massa, tá? Porque ela tem que ficar uma massa bem lisinha, ela tá bem porosa. Aí depois eu falo pra vocês se eu coloquei mais água na massa ou não, tá? Se vocês verem que precisa de dar uma molhadinha, pega assim um copo na mão e vai passando na massa e vai sovando, tá? Vai sovando, até dar um ponto de véu. Quando vocês abrirem assim a massa, ó, ele vai estar ponto de véu. Essa daqui não tá vendo que tá porosa? Ela tá quebrando? Não está no ponto ainda, ok? Tem que estar no ponto de véu, pra sair uma massa bem fofinha nessa nossa pizza, tá? E eu vou ficar aqui sovando, ainda tem um pouquinho de água, tá? E eu vou ficar sovando essa massa aqui até ela ficar uma massa bem bonita, a ponto de véu. Eu vou mostrar pra vocês. Vai sovando e vai abrindo a massa, tá? Sova ela, quando ela secar toda a água que você colocou em cima dela, vocês fazem assim, ó. Vocês estão vendo então quebradiça. Pega mais um pouquinho de água, passa na mão e vai sovando. Quando secar a água na massa, porque tem massa que pede bastante água para poder ficar a ponto de véu, tá? Aí vai colocando. Aí quando vocês abrirem e tiver ponto de véu, vocês param de acrescentar água, ok? Porque se eu ficar aqui, o vídeo vai ficar muito longo mostrando pra vocês, mas eu tô explicando direitinho, tá?
Aqui, a minha água já secou e ela não tá uma massa a ponto de véu, tá? Pego mais um pouquinho de água na mão, passo na minha massa, tá? Vai fazendo isso e abrindo ela até ela secar toda a água que tá aqui, ó. Vai sovando até secar toda a água que tá na tua massinha, tá bom? Aí quando ela secar toda a massa, vocês olham se tá a ponto de véu. Se não estiver, passa mais um pouquinho de água na mão e passa na sua massa até ficar no ponto certinho, ok? Eu vou ficar aqui sovando a minha massa e volto mostrando pra vocês o ponto certinho da nossa massa, da nossa pizza, ok? Prontinho, gente. A minha massa já está prontinha, gente. A única coisa que eu usei a mais, que nem eu falei pra vocês, vai pingando a água e vai sovando, tá? Eu só coloquei mais 10 ml de água, então ao todo foi 260 ml de água, depende de cada farinha, ok, gente? Eu só usei as 500 gramas de farinha. Não polvilhe farinha na mesa, gente. Não polvilhe, que a sua massa vão ficar muito pesada. Vai ficar muito estressada a massa de vocês. Não coloque farinha na mesa. Do jeito que eu coloquei aqui, eu não coloquei nada de farinha. O que eu mexi na panela, aqui na Tupperware, eu não coloquei mais farinha. Quando vocês for acrescentando a água, vocês vão falar que tá errado, tá grudando na mesa. Vai grudar sim, mas vocês têm que ir sovando, gente. Vai sovando, vai sovando, vai sovando. Aquele líquido vai secar. Aí você abre ela, não tá ponto de véu, certo? Quando vocês abrirem, não tá ponto de véu. Aí vocês dão mais uma molhadinha de novo com a água, vai ficar grudando tudo de novo. Só que vocês vão sovando, aquela água vai secando, mas não coloque farinha na mesa, tá? Eu tô explicando direitinho para vocês fazer uma pizza boa e bem fofinha, ou fazer um pão também muito bem feito. Faça isso que eu tô falando, não coloque farinha na mesa, tá? Faça desse jeitinho que vai dar super certo. Vocês estão colocando água, vocês vão falar, não tá errado, tá grudando, vai grudar sim. Aí vocês sova, vai secar aquela água. Aí vocês abrem, não tá um véu. Você pega mais um pouquinho de água, coloca na massa, vai sovando, até quando você abrir ela assim, ó, ela vai ficar grudando mesmo na mesa, ó. Tá vendo? Ela solta fácil. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ela dá uma grudadinha, depois de estar um ponto de véu, ela dá uma grudadinha, mas ela solta, ó, tá vendo, ó? Não ficou nada na mesa, tá vendo? Vou colocar aqui vocês bem mais pertinho, ó. Não coloquei, ela gruda, tá vendo, ó? Ó, ela é meio grudentinha, ó. Ó, tá vendo? Na mesa ainda, ó. Mas ela não fica a massa na mesa, tá vendo? E eu não coloquei farinha nenhuma, só fui acrescentando água e sovando, tá, gente? Acrescentando água e sovando. Vocês pensam que essa massa vai dar errado, tá grudando na mesa, mas é assim mesmo, vai sovando que essa água vai secando, vai sovando que a água vai secando e vai abrindo a massa. Coloca um pouquinho de água, vai sovando, quando você vê que a massa secou, você abre, não tá ponto de véu, acrescenta mais um pouquinho e vai sovando que essa água vai secar, ó. Não coloquei farinha nenhuma na mesa, tá vendo, ó? E a minha massa tá ponto de véu, ó. Tá vendo? Aqui vai dar um excelente massa para pão ou para minha pizza, ok? Ó, ela tem firmeza e bem fininha, ó. Tá vendo? Ponto de véu, ó, tá vendo? Desse jeito. A minha massa como ela tá, ó. Voltando aqui, ó. Muito bonita e a ponto de véu. É isso mesmo, sem usar farinha nenhuma, gente. Não usa farinha na mesa, tá? Faça do jeitinho que eu expliquei direitinho pra vocês, que vocês vão fazer a massa excelente aí, tá? Tô ensinando pra vocês perfeitamente que é assim que vocês devem fazer a massa de vocês, tá? Pra fazer um belo pão, uma bela massa de pizza, ok? Vai dando uma boleada nela depois de prontinha, ó. Ela não gruda mais, ela não gruda na mesa.
Não coloquei mais nem um tiquinho de farinha, só foi aquele colocando água e sovando. Meu, deu 260 ml de água sem passar farinha. Ficou desse jeito aqui, ó. Cada farinha é um tipo, né, gente? Por isso que eu tô falando, a minha deu 260 ml de água. A de vocês pode dar menos, depende da farinha, ou dar mais água, depende da farinha de vocês. Vai colocando uns pouquinhos, vocês vão falar, tá errado, essa massa tá grudando. Não, gente, gruda mesmo, vai sovando, 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 ela seca. Dá uma abridinha nela, não tá ponto de fio, de véu, vocês pegam, coloca mais água, vai grudar de novo na mesa, vai sovando, vai sovando, vai sovando, que quando vocês abrir a massa vai estar assim, vocês falam, tá bom, chega de pôr água e ela tá sequinha, ó. Não tem mais água e eu não coloquei farinha nenhuma, tá vendo? E ela tá super sequinha, bonita, ó. É assim mesmo. Aí vai boleando ela. Dá uma boleada para ela ficar uma bolinha, certinho. Uma bolinha. Olha que massa linda, gente. Olha, super top. Coloca, passa um pouquinho de óleo, só um pouquinho mesmo, só para não ressecar a nossa massa, tá? Prontinho, ó, só um pouquinho de óleo mesmo. Passa na massa toda, tá? Prontinho. Passei um pouquinho de óleo na massa toda, vou colocar na minha tapoer de volta. Vou deixar aqui até ela dobrar, triplicar de volume. Não é dobrar, deixa triplicar, quadriplicar desse jeito, gente. Ela tem que ficar bem grande mesmo. Quando ela tiver ficado enorme, eu volto aqui mostrando o outro procedimento para vocês, ok? Aqui eu vou tampar com um paninho, com a tampinha dela mesma, com um paninho. E vou deixar dentro do fogão, dentro do micro-ondas, que é bem quentinho, tá? Aí quando ela ficar no tamanho bom, eu volto mostrando essa massa para vocês, ok? Espero que você tenha entendido, bem explicadinho, expliquei para vocês. Não coloca farinha alguma, gente, na mesa, não coloca mais farinha. Só aquela que eu falei, 500 gramas na tapoé. Joga na bancada, joga na mesa e vai sovando com uma água até ficar ponto de fio, sem colocar farinha, tá? Se vocês colocar farinha, o seu pão vai ficar pesado e bem poroso, ok? Espero que vocês tenham entendido e até daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o finalzinho da nossa pizza recheada, borda recheada. Eu vou fazer com uma borda recheada e vou mostrar para vocês passo a passo dessa pizza, ok? Até daqui a pouco. A massa já cresceu, gente. Olha como ela tá, ó. Bonitona. O recheio dessa pizza, gente, eu vou usar queijo a gosto, presunto, vou usar tomatinho cereja, cebola bem fininha, calabresa bem fininha e requeijão cremoso, que eu vou colocar nas bordas da pizza e vou colocar por dentro também, é a gosto também, tá? Vou colocar o tomatinho cereja. Vou colocar a massa de tomate e tem já um forno com papel manteiga para mim colocar aqui as nossas barquinhas, tá? Eu utilizei essa farinha aqui, gente, se vocês quiserem usar essa daqui, eu usei a rosa branca, tá? O que eu vou fazer agora, gente, eu vou tirar o ar da massa. Aí, na hora de colocar aqui na mesa, se caso precisar tiver grudando, agora sim vocês podem colocar um pouquinho de farinha de trigo, tá? Depois de tirar o ar da massa aqui da tapoer, se caso precisar de um pouquinho de farinha, vocês colocam, tá? Agora pode colocar, ó.
Vamos ver se a minha precisa. Se não precisar, pode fazer assim mesmo, tá? Tira todo o ar dela, tá? Não precisa sovar, só tirar o ar, tá, gente? Que depois de fazer a nossa barquinha, ele vai ter que crescer mais um pouquinho, tá? Ó, tirei todo o ar. Agora aqui, na hora de fazer as barquinhas, precisar de farinha de trigo, polvilhe um pouquinho, tá? Vou juntar a massa aqui e vou cortar ela em 3 partes, tá? Calcula mais ou menos 3 partes iguais, tá, gente? Não precisa ser todo do mesmo tamanho, mas calcula mais ou menos os 3 igualzinho, pra não sair muita diferença, né, na hora de fazer. Sair todos iguais, né? Vou fazer 3 com essa massinha aqui, tá? Saiu praticamente iguais as 3 massinhas, tá? Eu calculei mais ou menos e parti tamanhos iguais. Prontinho, ó. As 3 mas tá tudo do mesmo tamanho, não tem muita diferença não, ó. Praticamente estão todas do mesmo tamanho, tá? As 3, ó. Agora, não precisa abrir muito essa massa, tá, gente? Pra fazer a barquinha, tá? Vai abrindo ela assim, ó. Não precisa deixar muito fininho, porque a gente vai colocar recheio aqui dentro, tá? Não precisa ser tão fininho a massa. Vai abrindo tipo assim, pra fazer uma barquinha, tá? Vai abrindo assim, ó. A nossa massa assim, tá bom? E não precisa deixar muito fininho, não. Tá vendo? Pode abrir mais, porque ela vai crescer mais ainda, tá? Não precisa deixar essa espessura que tá aqui, vai abrindo mais. Não precisa de rolo, tá vendo? Ela não volta na massa e não precisa de rolo, tá? Prontinho, gente. Já fiz uma barquinha aqui, ó. Olha que linda. Eu já fiz uma. Olha que show de bola. Eu fiz uma barquinha. Agora eu vou deixar ele crescendo e vou mostrar pra vocês como fazer uma barquinha, tá? Porque ele tem que crescer mais um pouquinho, tá, gente? Peguei a massa, mais uma. Vai abrindo assim, ó, que nem eu expliquei, assim, ó. Vai abrindo tipo uma barquinha mesmo, assim, ó. Dá pra vocês verem, né? Aí, pertinho. Vai tirando todo o ar dela, se tiver mais ar na massa, tá? Se precisar de farinha, pode colocar. Pra ela não grudar ali. Ó, tá vendo? Abre tipo assim, ó. Uma barquinha mesmo. Tá vendo que facinho de abrir? Só abrir assim, ó. Dá uma esticadinha pros lados. Pra barquinha ficar mais larga, tá? Ó. Aí eu vou colocar aqui na forma com papel manteiga, tá? E vou terminar ela aqui no papel manteiga, tá bom? Vou terminar a nossa barquinha aqui dentro. Vou ver se dá pra vocês verem direitinho, ó. Ó. Prontinho. Vai abrindo aqui mais fininho na ponta e aqui mais grossinho, tá? Aqui deixa quadradinho, ó. Tá vendo? Quadradinho. E aqui mais fininho. Porque aqui é a pontinha da nossa barquinha, tá? E aqui mais quadradinho. Certo?
Aqui eu vou colocar o requeijão cremoso. Depois eu vou puxar as pontas para poder fechar esse requeijão cremoso, tá? Não precisa colocar muito, tá? Coloca pouquinho. Coloca na pontinha até terminar toda a massa, tá? Com o requeijão para poder fechar as bordas, tá? Prontinho. E vai colocando, tá? Vai colocando tudo em volta, tá, gente? Até terminar o barquinho, tá? Terminei todo de colocar em todo o barquinho, gente, ó, o requeijão cremoso, tá? Coloquei em todo em volta. Agora, o que que eu faço? Pego a massa, ó, que ela é bem elástica, tá vendo, ó? Pego a massa, o que que eu faço, ó? Viro e tapo o recheio, tá? Ó, tá vendo? Peguei e tapei o recheio, né? Agora eu venho desse lado, puxo também bem a massa, ó. Puxo bem a massa e viro em cima do recheio e fecho. Tá vendo? Viram? Vai pegando de pedacinho, tá, gente? Não pega tudo de uma vez que não vai dar pra fechar. Pega a massa, vou colocar aqui bem pertinho pra vocês verem, ó. Puxa bem a massa, ó, que ela é elástica bastante. E joga em cima do recheio. E vai dando uma ajeitadinha, tá? Pronto. Faz aqui desse outro lado a mesma coisa, ó. Puxa a massa, ó. Puxa a massa e joga em cima do recheio, tá? E vai dando uma ajeitadinha pra ficar uma barquinha bem bonitinha, tá? Pronto. Puxa a massa desse lado também, ó. Vai puxando, que ela é bem elástica, dá pra puxar. Por isso que não pode deixar ela muito fininha, tá? Tem que deixar ela mais grossinha pra poder puxar a massa, ó. Puxou a massa, joga em cima do recheio, ó. E vai fechando. Aqui é a mesma coisa no biquinho, ó. Puxa a massa, ó. Puxa a massa e joga em cima do recheio. Aqui também, ó. Pegou a massinha, puxa e joga em cima do recheio, tá? Prontinho, a nossa barquinha está pronta. Agora vai dando uma ajeitadinha nela, pra ela ficar perfeita, tá? A nossa barquinha não se abrir. Vira como é facinho, gente, fazer uma barquinha. Aí vocês podem fazer o que vocês quiserem, tá? Até se vocês quiserem fazer a redondinha mesmo, vocês fazem a redondinha. Mas deixa um pouquinho grossinho pra poder puxar, tá? Pra fazer isso aqui. Eu fiz, tá? Não deixa muito fininha, porque ela tem que ficar gordinha pra ela ficar com a massa bem fofinha, tá? Pronto, nossa barquinha pronta, tá vendo? Dá mais uma apertadinha no meio da massa para poder caber bastante recheio, né? Dá uma apertadinha aqui, ó. Pode ser que tenha algum arzinho dentro da massa. O meu outro já tá lá crescendo. Tô preparando esse e tem mais um para fazer, tá, gente?
Pronto. Agora bora pro recheio, né? Vou colocar a massa de tomate, é a gosto, coloca do jeito que vocês quiserem o tanto, é tudo a gosto, tá? O recheio também, pode fazer do recheio que vocês mais gostam. Passou a massa de tomate, tá? Agora eu coloco o presunto, tá? Vai ficar ótimo, gente, essa pizza, barquinho, pizza de barquinho, barquinho pizza. Qualquer nome tá bom, porque o que importa é a gostosura que vai estar aqui. Aqui tá bem recheadinho, ó, com o nosso requeijão cremoso. Eu coloco primeiro o presunto. Agora eu venho com uma calabresa bem fininha, tá, gente? Coloco a calabresa. Eu coloco o queijo por último, para ele grudar todos esses ingredientes aqui, tá? Porque senão fica caindo, né? A calabresa fica solta. Os outros ingredientes ficam tudo soltinho, eu faço assim, tá? Olha como já tá aqui, ó. Calabresa e o presunto. Agora eu venho com a cebola, também a gosto, se vocês gostam, vocês colocam. Se não gosta, não coloca. Eu vou colocar um pouquinho de cebola, cortadinha bem fininha. Pronto. Agora eu venho com queijo. Eu gosto do queijo por cima, gente, tá? Aí vocês colocam na ordem que vocês gostam aí. Eu gosto de colocar o queijo por cima, que ele derrete e gruda todos os outros ingredientes embaixo, tá? Por isso que eu vou fazer assim. Colocar bastante queijinho. Pra ficar uma pizza deliciosa, gente. Aqui ela vai crescer também mais, tá, gente? Não vai ficar desse tamanho aqui, ela vai ficar uma barquinha grande. Não vai ficar esse tamanho aqui, porque essa massa ainda vai crescer mais, tá? Vai ficar um barquinha show de bola. Fazer aí final de semana uma pizza dessa, diferenciada, com esse formato. A sua família vai adorar, seus amigos vai amar, vai pedir para você fazer novamente, porque vai ficar uma maravilha, bem apresentável, ó, show de bola mesmo. Tomatinho cereja. Também é a gosto. Se vocês tiverem azeitona aí, gente, vocês também podem colocar azeitona também. Só não tô colocando azeitona porque no momento que eu fui fazer não tinha aqui. Coloquei o que eu tinha em casa, tá? E coloca orégano a gosto. Prontinho. Terminei a segunda barquinha. Olha que lindo, gente, nossa barquinha. Que maravilha, ela fica bem gordinha, bonitinha. Eu vou deixar essa daqui crescendo também. E vou fazer a terceira. Quando estiver toda prontinha, eu mostro pra vocês, tá? Já ficaram prontas, gente, as nossas 3 pizzas. Nossas barquinhas de pizza já ficaram prontas. Olha que belezuras, ó. Cheirinho tá maravilhoso. Que delícia esse cheirinho de pizza, gente. Final de semana vindo aí.
Esse cheirinho delicioso. Todas ficaram lindas. Olha que maravilha de pizza, olha. Deliciosa. Estão todas fofinhas. Olha que fofuchitas, ó. Ó, massinha fofinha. Deliciosa. O cheiro tá maravilhoso essa pizza, gente. Vou cortar um pedacinho dessa pizza pra vocês verem como que ficou por dentro. Vocês vão adorar de fazer essa massa dessa pizza, gente, que ficou tudo de bom, tá? Eu vou cortar aqui um pedacinho dela. Olha como ela ficou bem recheada, ó. Olha que delícia. Fofinha, ó. Deliciosa. Rende bastante, gente. Meio quilo de farinha deu pra mim fazer 3 pizza barquinho enormes, que elas são grandes. Olha que tamanho enorme da pizza. Super enorme, ó. Todas fofinhas, deliciosas. Agora eu vou cortar um pedacinho mais pequeno aqui pra mim experimentar pra vocês verem. Esse tamanho aqui é grande, né, gente? Bem recheadinha. Vou tentar cortar aqui um pedacinho bonito. Vou demonstrar pra vocês, tá? Pronto. Aqui está o meu pedaço de pizza. Que delícia, gente. Olha o tamanho. Olha que pizza chique. Essa pizza ficou chiquérrima de bonita, gente. Tomatinho, calabresa, queijinho. Tá super delicioso, gente. Bom. Comer aqui a bordinha. Super cremosa, ó. Super saborosa, gente. Deliciosa. Esse creminho aqui de requeijão cremoso. Tá super delicioso. O sabor tá excelente. Muito gostosa a pizza. Pode fazer que vocês vão gostar de fazer essa pizza no final de semana. Super saborosa. Ficou super fofinha. As bordas bem recheadinha. Bem deliciosa. Tudo de bom. Olha. Bem recheadinha. Cremosa as bordas. Que ela tá recheada, né? Muito gostosa. Deliciosa, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Compartilhe, ative o sininho. Deixa aquele joinha para ajudar o meu canal. Vou ficar aqui com essas pizzas, gente. Se vocês gostaram, faça também, que vocês vão adorar de fazer essa pizza deliciosa. Até o próximo vídeo. Tchau!